Olá, criptomaníacos! Bitcoin não vai a lugar algum, diz ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Esse é um economista 2.0, da época do dinheiro 2.0 e da internet 2.0. Mas estamos entrando agora na internet 3.0, que para existir depende do dinheiro 3.0. Ele pode até não entender isso, mas no vídeo de hoje você vai entender, logo após a vinheta. Um dos problemas de quem está ficando velho é não perceber que está ficando ultrapassado. Esse é o caso do ex-presidente do Banco Central brasileiro, Armínio Fraga. Nessa notícia que vocês estão vendo aqui na tela, ele diz: Bitcoin não vai a lugar algum. E ele diz isso porque ele é um dinossauro, e dinossauros são contra o meteoro. Afinal, o meteoro levou o dinossauro à extinção. Armínio Fraga é de uma época onde todo o poder do dinheiro estava concentrado na mão de um grupo só, de uma pessoa só no caso, que era ele. Ele, como presidente do Banco Central, decidia quanto valia o dinheiro, ou seja, quanto será a taxa de juros e também a taxa de inflação e quem vai receber primeiro o novo dinheiro que é gerado. Então, o cara aqui era o poderoso. Ele vem dessa época, ele entende o mundo dessa forma e não percebe que está ficando ultrapassado. E a visão dele é tão centralizada que ele nem mesmo entende o conceito das criptomoedas. Como vocês podem perceber aqui no texto, eu marquei em amarelo essas partes, né? Armínio Fraga acredita que o Bitcoin é uma ideia interessante, mas que não tem um futuro promissor. Ele diz: não vai a lugar algum, o estoque de moedas já não é importante para os bancos centrais, que vão continuar com seus grandes poderes e riscos. Para Fraga, a moeda digital já chegou com os cartões e as maquininhas, além do sistema de pagamentos Pix, outra inovação do Banco Central. Vejam só, uma inovação. Portanto, para esse sujeito, a grande inovação é deixar de ser papel e virar um número na tela, e não o fato da moeda voltar às suas origens, que é ser descentralizada, não ter ali um centralizador que define quem vai ganhar dinheiro e quem vai perder dinheiro ao seu bel prazer. Nem mesmo outro benefício que remete às origens das moedas, né, que é a privacidade de quem faz as transações e que hoje não existe mais. Hoje, o governo, ou seja, o bandido, sabe quanto você tem de dinheiro, quanto você gasta em cada coisa e, obviamente, come parte do seu dinheiro. Então, essa inovação, sim, do Bitcoin, que é devolver sua privacidade e evitar que bandidos tenham acesso ao que é seu, ele também não enxerga. E aí ele é mais ousado, porque ele continua aqui no texto. Problemas do Bitcoin. Porém, ele lembrou que o Bitcoin é caro e que o preço é muito instável e, portanto, não serviria como referência de unidade de conta. Pode ser bom para transferir ou esconder o dinheiro. Essa parte é muito engraçada, porque o que quer dizer Bitcoin é caro? É a mesma coisa que eu falar para vocês que a nota de R$200 é cara. Tá, mas você não pode usar a nota de R$1 ou a moeda de 10 centavos? Porque é divisível, assim como o Bitcoin. Um Bitcoin é caro, mas um Satoshi não. Basta você usar as divisões do Bitcoin, assim como você faz com real, com dólar, com euro ou com qualquer moeda. Então, que economista é esse que não percebe que a moeda pode ser dividida? Ninguém é obrigado a comprar um Bitcoin inteiro, assim como ninguém é obrigado a comprar 500 euros, pegar uma nota de 500 euros de uma vez só. Quanto a essa última frase, pode ser bom para transferir ou esconder o dinheiro? Sabia que essa é a função do dinheiro? Uma das funções do dinheiro é você conseguir realizar transferências e também esconder o seu dinheiro de bandidos, inclusive bandidos do Estado. Então, se o Bitcoin faz isso, é excelente, realmente. Ele consegue fazer algo que o dinheiro moderno, esse dinheiro que eu chamo de 2.0, ele não consegue. Mas vamos continuar no texto, né? Na análise desse parasita, foi criada uma excitação entre libertários e hiperliberais que não querem nada do governo em suas vidas. Ele diz: os que gostavam do padrão ouro migraram para esse padrão. Será que é porque o padrão ouro fazia sentido, sem ninguém inflacionando quando bem entendesse, e agora a moeda moderna, o papel moeda, já não tem mais essa função? Deve ser, né? E continuando aqui, ele diz:
O mundo já é praticamente digital hoje. E o que isso tem a ver? Como eu falei, a grande inovação das moedas digitais não é ser digital, e sim ser criptográfica. Por isso que o nome é criptomoeda. É isso que assegura a sua privacidade e mantém o dinheiro descentralizado, longe da mão de parasitas que querem mudar as regras para colocar a mão no seu dinheiro. Continuando, o que Fraga acha estranho é o fato de que nos países de moeda forte há um estoque muito grande de papel moeda, que, segundo ele, no fundo facilitam a vida de bandidos de todos os tipos, de traficantes a sonegadores de impostos. Vejam vocês, bandidos, ou seja, quem não aceita ser roubado é bandido e não vítima. Você não contrata um serviço, você não assina um contrato, você não aceita aquelas regras, mas se você não der dinheiro para quem está te ameaçando, você é o bandido, somente na cabeça de alguém completamente ultrapassado como Armínio Fraga. É por isso que eu faço o apelo aqui no vídeo, menos Armínio Fraga e mais Daniel Fraga. Se você não sabe quem é Daniel Fraga, joga aí no Google. Só uma rápida pausa nesse vídeo para te fazer uma pergunta. Já deu like nesse vídeo? Ainda não? Então chegou a hora, clique no botãozinho de like aqui embaixo para não se tornar um dinossauro como Armínio Fraga. E se puder, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Para vocês entenderem o que está acontecendo e que o dinossauro do Armínio Fraga não entendeu, vocês precisam entender o que está acontecendo no mundo atualmente. Nós estamos na fase 2.0. A gente tem a internet 2.0 e o dinheiro 2.0 e estamos migrando para a fase 3.0. Bom, o que é o dinheiro 2.0? O dinheiro 2.0 é o papel moeda. O dinheiro 1.0 eram as conchas, sal e depois metais preciosos como o próprio ouro. Como sabemos, os metais preciosos como ouro têm vantagens e desvantagens. Algumas desvantagens eram bem complicadas, como por exemplo, o transporte do ouro, a divisibilidade do ouro. É difícil você dividir o ouro em vários pedaços. É difícil você conferir a autenticidade do ouro. E isso facilitou a migração do dinheiro 1.0 para o dinheiro 2.0, que foi o papel moeda. Muito mais fácil de transferir e, inicialmente, sem perder a escassez, porque o dinheiro nasceu como um papel que garantia uma certa quantidade de ouro dentro de um banco. Então você sabia que existia escassez. Aquele papel é exatamente igual a uma quantia de ouro. Só que nasce com isso um grande problema, que é o problema da centralização. Antes o ouro era descentralizado, porque você poderia ter ouro aqui, ouro em outro país, ouro em qualquer lugar. Quem tivesse posse do ouro tinha aquele valor. Não dependia de um Estado definir se aquele ouro é válido ou não é válido. Na hora que você migra para o papel moeda, isso fica na mão do Estado. E o que acontece quando você tem algo centralizado? Aquele que tem esse poder na mão acaba desvirtuando a finalidade. Então o Estado, na hora que viu que tinha todo esse poder, tirou o padrão ouro, né? Tirou essa paridade com o ouro e começou a imprimir dinheiro como bem entendesse, destruindo a finalidade da moeda. A moeda deixa de funcionar como moeda, como reserva de valor, enfim, perde as suas qualidades. E é aí que nasce o dinheiro 3.0, para resgatar aquela finalidade da moeda que foi perdida. Ou seja, para ser um ouro melhorado, um ouro que mantém as propriedades do ouro, mas com a qualidade de poder ser divisível, poder ser transportável, poder ser verificado sem qualquer dificuldade. Enfim, é isso que o Bitcoin faz. E de forma totalmente descentralizada. Você não precisa de um Armínio Fraga para garantir que um Bitcoin é um Bitcoin. Muito menos um Armínio Fraga definindo qual vai ser a inflação do Bitcoin. E para melhorar, não é o Armínio Fraga que decide quem vai receber Bitcoin primeiro. Ok, mas você pode argumentar que o mundo já funciona com dinheiro 2.0 e que dificilmente as pessoas vão migrar para o dinheiro 3.0. É um argumento válido, né? As pessoas já estão acostumadas com papel moeda. Por que elas vão migrar para o Bitcoin? E é aí que eu preciso te explicar sobre a internet. A internet seguiu o mesmo padrão do dinheiro. A gente teve a internet 1.0, que qual era a ideia dela? Qual era a finalidade da internet 1.0? Uma rede de pessoas para pessoas, que mantivesse a privacidade dessas pessoas e fosse descentralizada. Uma rede completamente descentralizada.
E assim nasceu a Internet 1.0, que era extremamente limitada. Vamos lembrar que eram sites estáticos, tá? Não tinha nada de interação nesse site. Você recebia a informação daquele site, mas não tinha interação entre você e aquela informação. Você só recebia e não podia enviar nada. Assim se iniciou a Internet 1.0. E logo surgiu a Internet 2.0 para permitir essa interação entre pessoas, crescendo, portanto, redes sociais como o Facebook, permitindo que você converse com a pessoa converse com você interaja com as plataformas e com os sites que você tem acesso. Então, você, por exemplo, está me vendo aqui no YouTube e consegue comentar aqui embaixo sobre esse vídeo. Então, existe uma interação. Você recebe e envia informações. Essa foi a grande inovação da Internet 2.0, que é a internet atual. Mas junto com as inovações trazidas pela Internet 2.0, vieram alguns problemas. O número de dados que é transferido é gigantesco e rapidamente o Estado e também grandes corporações perceberam a vantagem de ter acesso a esses dados. Os estados começaram a obrigar as empresas a guardarem esses dados e as empresas que não são bobas nem nada começaram a perceber que existia valor ali dentro, revendendo os seus dados pessoais para outras empresas. Então nasceu um comércio de dados privados, de dados pessoais. Inclusive, o Estado faz uso desses próprios dados. E se você lembra o que eu falei lá no início, da finalidade da Internet 1.0, ela nasceu para permitir descentralização entre as pessoas e privacidade. Hoje você não acessa mais o site que você quer, o site que você acessa pode ser fechado a qualquer momento, o serviço que você usa, como por exemplo o WhatsApp, pode ser bloqueado pela justiça, você é obrigado a inserir suas informações privadas, pessoais, em qualquer site, deixando você e a sua família em risco. E alguns países até mesmo podem bloquear o acesso das pessoas à internet, como acontece, por exemplo, na Coreia do Norte e na China. Resumindo, mataram a internet. E surge daí a necessidade da Internet 3.0, Web 3.0. Assim como o dinheiro 3.0, ela busca resgatar as raízes da finalidade da internet, a Internet 1.0, mas com as melhorias necessárias criadas na Internet 2.0, como, por exemplo, aplicativos que permitam a interação entre as pessoas. Na Internet 3.0, você remove o intermediário. Nenhum governo ou entidade pode, por exemplo, fechar um site ou um aplicativo. Não existe essa opção de vamos fechar o Uber, vamos bloquear o WhatsApp ou vamos deletar o post dessa pessoa. E os seus dados estão protegidos. Eles só serão divulgados se você quiser. Portanto, você não precisa de uma Apple Store, você não precisa de um Google, não precisa do Facebook. Você pode criar e colocar o seu aplicativo dentro de uma plataforma como a Ethereum, por exemplo. E no momento que os seus dados passam a ser novamente seus, você faz com eles o que você bem entender, inclusive vendê-los. Você pode sim vender seus dados para quem você quiser, ou emprestar os seus dados para quem você quiser e fazer dinheiro com isso. Ao invés do Google e do Facebook fazerem dinheiro com os seus dados, você consegue fazer dinheiro com eles, o que é muito melhor. É isso que, por exemplo, a Brave, que é um navegador, faz. Se você permite que a Brave te apresente anúncios baseado naquilo que você gosta, você recebe parte dos ganhos, ao contrário do Google, Então essa é uma vantagem da Brave. A Brave tem um link aqui embaixo, caso você prefira usar o navegador da Brave, que eu recomendo, Então ali você está protegido e consegue ganhar dinheiro ao navegar na internet, ao invés de dar dinheiro, por exemplo, para o Google. Uma outra vantagem é que a chance de você ser hackeado ou ter seus dados vazados por uma empresa é praticamente zero. Ao invés de seus dados estarem dentro de um servidor único, que pode ter invasão de hacker ou alguém pode vender esses dados, os seus dados vão estar descentralizados, cada parte dele dentro de um computador de uma pessoa aleatória pelo mundo. Então não existe um local onde seus dados estejam ali de forma integral. Existem servidores descentralizados. Cada computador do mundo é um pequeno servidor. O que não acontece no formato atual, onde é tudo colocado lá num servidor da Google que pode ser atacado por hackers ou pelo governo. O Estado pode chegar e obrigar a Google a repassar os seus dados.
Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Coinbase, uma das maiores exchanges atualmente no mundo, que em 2017 perdeu na corte e teve que abrir os dados de 15 mil usuários. Os usuários não concordavam com isso, mas tiveram seus dados vazados para o governo, que é o pior bandido, como a gente sabe. Continuando na interminável lista de vantagens, a gente tem a interoperabilidade, ou seja, um aplicativo criado funciona em qualquer dispositivo. Não é como acontece hoje, onde um aplicativo iOS lá da Apple não funciona no Android, e o Android não funciona no iOS, e o Windows não funciona num computador, e o Safari não funciona no outro, porque cada aplicativo atualmente é feito por uma entidade centralizada que quer fazer com que você só utilize o equipamento dela. Na hora que isso é descentralizado, na hora que a gente está na Web 3.0, não existe mais isso e cada aplicativo funciona em qualquer local. Outra vantagem é você não precisar de permissão para acessar a internet, para acessar um aplicativo. Não existe esse intermediário que proíbe você de ter acesso a determinado conteúdo. E para fechar, o serviço não vai ser interrompido como acontece atualmente. Se um servidor atual cai, quebra, tem algum problema, você fica sem serviço de internet, sem serviço de determinado site. Na hora que isso é descentralizado, as máquinas são descentralizadas, se uma máquina para de funcionar, não importa, porque existem outras milhares com a mesma informação, assim como acontece na rede do Bitcoin. Então esse negócio de serviço e manutenção vai se tornar cada vez mais raro. Ficou clara para vocês a necessidade da internet 3.0? É inevitável esse processo. A gente vai migrar para a internet 3.0. E num mundo descentralizado, como eu estou falando para vocês, não existe como utilizar o dinheiro 2.0, ou seja, o papel moeda. Logo, obrigatoriamente, a gente depende do dinheiro 3.0, que é o dinheiro digital, mas não o dinheiro digital da cabeça do parasita do Banco Central, e sim o dinheiro digital real, que é criptografado, criptomoeda, o Bitcoin no caso. Internet 3.0 com o dinheiro 3.0. Quem diria? É assim que as coisas funcionam. E se você entendeu o que eu expliquei até aqui, você entendeu que não existe mais risco à sua privacidade, aos seus dados. Essa informação você dá para alguém se quiser, se aceitar. É uma decisão somente sua. Então não tem Estado que possa ter acesso a essas informações, não tem corporação, não tem empresa que possa roubar essa informação de você. Você passa somente para quem você quiser e dessa forma os seus dados estão protegidos. Mas como esse pessoal estatal aqui é dinossauro, não entende isso, eles vão tentar criar outras formas de proteger os seus dados, que na verdade só atrapalha. Hoje saiu essa nova lei, sempre que sai uma lei, você sabe que vai piorar a sua vida. Saiu essa lei aqui, Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor. Entrou em vigor hoje. Lei Geral de Proteção de Dados. O nome é bonito, né? Parece que vai te proteger. Ali embaixo fala, entre outros pontos, a nova lei garante maior controle do cidadão sobre suas informações pessoais. Vocês realmente acham que o Estado vai proteger suas informações pessoais? Vocês sabem quem vaza os dados? É o Estado. É o Estado que tem acesso aos seus dados. Hoje você compra aí a lista de CPF de brasileiros, a lista de RG, a lista de qualquer informação dos brasileiros. Da onde isso vazou? Vazou daqui, do Estado. Você quer que o bandido proteja os seus dados? Não, isso não vai acontecer. Isso aqui é somente uma forma de encarecer os serviços, porque agora as empresas vão começar a sofrer processos, porque alguém vai apontar que, sei lá, o Facebook vazou o dado. O Facebook tem que colocar esse custo dentro do preço dele. O risco de ser processado pelo governo. Então os serviços que você tem gratuitamente ou serviços que hoje têm um valor baixo vão ficar mais caros por causa desse tipo de lei. E como eu falei, não vai te proteger de absolutamente nada, porque ao contrário da empresa, do Facebook, por exemplo, onde você pode se recusar a passar os seus dados, basta não usar o Facebook e usar uma outra opção, no caso do Estado, isso não existe. Ele não te dá a opção de não aceitar passar os dados. Ele te obriga a passar os seus dados pessoais para ele. Então o Estado é o pior criminoso. Ele é o grande ponto que a gente precisa evitar na hora que a gente fala de proteção de dados. E é exatamente por isso que a gente vai migrar para a internet 3.0, para nos protegermos desse tipo de parasita.
E caso você ache que eu estou assistindo muita série de ficção científica, como Black Mirror, por exemplo, eu vou provar para você que não, porque a internet 3.0 já existe. Ela só é pouco utilizada, assim como aconteceu com a internet 2.0 no seu início. Existe um período de migração onde a gente vai ficar no meio entre a internet 2.0 e a 3.0. Olhando aí no site, vocês percebem o que é a diferença da 2.0 para 3.0. O browser, que é o navegador, você faz uma migração do Google Chrome para o Brave, que eu falei para vocês, né? Então, o Brave é a internet 2.0, o Google Chrome é a internet 2.0. Então, vai acontecer essa migração pouco a pouco. Aqui embaixo, armazenamento, você vai passar, por exemplo, de um Dropbox para o Storage. Aqui embaixo, vídeo e áudio call, você vai passar do Skype para alguma opção, como o Expert, por exemplo, né? Sistemas operacionais, Android e iOS, você vai migrar para iOS, por exemplo. Redes sociais, você vai migrar de um Facebook, do Twitter, para um Steemit ou outras opções. Mensageiros, como o WhatsApp, você migra para Status, que eu tenho orgulho de ser patrocinador aqui do canal. Se você ainda não usa Status para trocar mensagens sem ser vigiado pelo Estado ou pelo Facebook, você migra para Status e para de ter problema com a sua privacidade. Então, isso já existe, já está acontecendo essa migração e ela vai ser acelerada cada vez mais pela necessidade que a gente tem. Como eu falei, os serviços vão encarecer graças a leis idiotas do Estado e os nossos dados estarão cada vez mais em risco. E se o seu dado está em risco, você também está em risco. Então, pouco a pouco, as pessoas vão migrando para essas plataformas que vão ficar ali com a interface para o usuário cada vez mais avançada. Melhores interfaces, como a gente tem hoje, por exemplo, com WhatsApp, Facebook e assim por diante. E o resultado dessa migração que a gente está vendo é isso aqui. É a Uniswap subindo aí 100% no dia, né? Em 3 dias multiplicou em 10 vezes o valor da Uniswap, que é um projeto DeFi, é um projeto descentralizado, finanças descentralizadas, é uma exchange descentralizada já nesse mundo moderno, né? Saindo de uma exchange centralizada, digamos 2.0, para uma exchange descentralizada e 3.0. E se a gente falava que exchanges descentralizadas não tinham volume, isso vem mudando rapidamente, como vocês podem perceber nesse gráfico. Percebam que em janeiro de 2019 praticamente não existia volume, em janeiro de 2020 já tínhamos um volume aqui pequeno, mas existente, e agora em setembro aqui, olha a quantidade de volume, a gente está falando de 16 bilhões de dólares dentro de exchanges descentralizadas, sendo a maior delas justamente a Uniswap. Isso mostra o porquê que esse projeto está valorizando tanto. Ele tem uma função, tem uma finalidade. É uma exchange, as pessoas trocam suas moedas sem ter qualquer intermediário, sem precisar enviar suas informações de documentos para dentro de uma exchange, para dentro de uma corretora. Você faz transações sem que ninguém saiba quem você é. E a minha recomendação para você é, inclusive, que você não use a Uniswap utilizando a sua carteira por fora. Você pode fazer isso de forma totalmente integrada pela Status. Como eu falei para vocês, a Status é um mensageiro, como se fosse um WhatsApp descentralizado, né? Um WhatsApp 100% privado, mas também é uma carteira digital e um navegador privado Web 3.0. Então, o que você consegue fazer? Você consegue entrar dentro da Uniswap pelo aplicativo da Status e já está com a carteira integrada no mesmo local. Então você não precisa entrar com o MetaMask para fazer a transação. A carteira da própria Status já está integrada na Uniswap e você simplesmente aperta um botão e faz essa transação. Muito mais fácil, muito mais simples, sem depender de outros aplicativos ou de outras carteiras. E como você faz para usar Status? Muito simples, basta utilizar o link que está aqui na descrição dentro de patrocinadores. Baixou aqui, patrocinadores, tem a Status, você baixa o seu aplicativo e começa a usar. Enfim, eu espero ter contribuído para que você não se torne um dinossauro como o Armínio Fraga. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e, por favor, compartilha ele com quem você gosta, para que a sua família também não fique presa no passado. E se quiser mais informações como essa, venha para Criptomaníacos, o link para os nossos serviços está aqui na descrição desse vídeo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!